Amém? Queridos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade única que Ele nos concede de nós podermos estar aqui esta noite para juntos glorificarmos a Deus na grandeza de Sua santidade. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós aqui esta noite. Deus seja glorificado pela vida do pastor Eduardo. Que a mão de Deus continue abençoando a vida dele, a casa dele, a família dele e também toda esta igreja. Para nós é um privilégio podermos retornar a esta casa aqui esta noite. Que Deus continue prosperando a cada um de vocês. Amém? Por favor, o livro de Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40 e versículo de número 29. Isaías, capítulo de número 40 e versículo de número 29. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os jovens se fadigarão, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e sobem com asas como águia, e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Olha para alguém que está perto de você, procure essa pessoa, a mais bonita ou a mais cheirosa. Pastor, é difícil de achar ela bonita, deve ser cheirosa, né, irmão? Pastor, não é nem bonito e nem cheiroso. Aí a gente vai ter que orar para Jesus fazer o milagre, né? Mas diga para esta pessoa: que bom que você veio. Diga: Deus tem uma palavra para o teu coração. Você acredita nisso? Tome um assento, por favor. Tome um assento. Glória a Deus. Todos me ouvem, digam amém. Olhe para cá. Me aguente ouvir aqui por alguns minutos. 5 minutos aqui eu termino, daqui a pouco você já vai para casa, viu? Fique tranquilo. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, escrito pelo profeta Isaías, é um texto magnífico, é um texto de pleno conhecimento, e é um texto que todos nós aqui estamos, já paramos para ouvir alguém pregar, ou até mesmo pregamos esse texto. Pois, dentro do Velho Testamento aqui, de Gênesis até Malaquias, nós vamos entender que aqui é o tempo de Deus. Aqui é Deus que faz, aqui é Deus que age, aqui é Deus que abre a porta, aqui é Deus que fecha a porta, aqui é Deus que vai fazendo as coisas acontecerem. E o que me chama a atenção é que se é o tempo de Deus, que se é Deus que fala, por que não dizer que aqui a prioridade dele é falar? Por que não dizer que a prioridade dele aqui é dialogar? Por que não dizer que a prioridade dele aqui é ter intimidade? Quando nós paramos para observar o texto, segundo o livro de Gênesis, logo nós compreendemos que Deus aqui é prioridade, a ponto de todos os dias, na viração do dia, segundo a trajetória da história, aproximadamente às 6 horas da tarde, Deus falava com Adão, Deus priorizava Adão, Deus dialogava com Adão. É tão verdade que a história diz que todos os dias, quando Deus ecoava a sua voz, Adão entendia que era Deus que falava, Adão entendia que era Deus que estava liberando a sua palavra, a ponto de Adão falar com o próprio Deus. Deus perguntava para Adão o que é que Adão tinha colhido, o que é que Adão tinha plantado, o que é que Adão tinha feito no seu decorrer do dia.
E perceba que aqui Adão é tão privilegiado, que Adão começa a olhar para o céu e começa a falar com Deus, começa a dialogar com Deus. Perceba que essa prioridade que Adão tem é uma prioridade tão fantástica, é uma prioridade tão magnífica, que a Bíblia diz que Deus amava falar com Adão, e Adão amava falar com Deus. Mas perceba que no decorrer da história, no decorrer da caminhada, Adão vai perder esse contato com Deus. Adão vai perder essa prioridade com Deus, porque Adão faz uma coisa que não era para ele ter feito. Adão vai decidir dar ouvido para aquilo que Satanás colocou na mente de Eva. Então agora Adão vai decidir ouvir aquilo que Eva falou para ele. Porque Eva olha para Adão e diz: Adão, eu comi do fruto e não aconteceu nada. Mas se você perceber o texto, Deus não tinha feito aliança com Eva, Deus tinha feito aliança com Adão. Deus não tinha falado para Eva: olha Eva, você não pode, você não faz, você não é isso. Só que Deus olha para Adão e diz: Adão, você pode comer de todos os frutos que você quiser, mas do fruto do bem e do mal, este você não pode comer. Só que quando a Bíblia diz que a cobra, a serpente, ela induz a Eva a comer, perceba que quando Eva come, nada acontece. Aí Eva vem até o próprio Adão e diz: Adão, eu comi desse fruto e nada aconteceu. Então se você comer também, isso não vai acontecer nada também com você. Perceba que o erro de Adão aqui foi: já que Eva comeu, eu vou comer e nada também vai acontecer. Já que Eva comeu, eu também vou comer e vou continuar tendo a prioridade de falar com Deus. Já que Eva comeu, eu vou ter também a prioridade de comer e nada vai acontecer na minha história. Só que perceba que o texto diz que quando Adão come deste fruto, a Bíblia diz que na mesma hora as escamas de seus olhos caem e Adão começa a enxergar aquilo que ele havia feito. Porque, pastor, Adão percebe que a partir do momento em que ele come aquele fruto, as escamas de seus olhos caem e ele vê que ele está nu, ele vê que ele pecou. Aí a história diz que a partir desse momento o contato de Deus com Adão para. O contato de Deus com Adão é barrado, a ponto de Deus agora falar ou ecoar a sua voz à terra e dizer: Adão, Adão, onde é que você está? Adão, Adão, por que é que você está se escondendo? Adão está com tanta vergonha do que fez, Adão está com tanta vergonha do que havia feito, que Adão vai decidir se esconder. Adão vai decidir se até mesmo se trancar para que não pudesse falar. Só que o problema era: Deus já sabia aonde Adão estava, Deus já sabia o que Adão havia feito. O problema não é pecar, o problema não é errar, o problema é ficar quieto e não falar. O problema é eu pensar que só porque eu errei, Deus, se eu não confessar a Deus, Deus não vai me perdoar. É Deus dizendo: filho, eu te criei, eu te perdoo. O que não pode fazer, você não pode ficar sem ter contato comigo. Você não pode deixar essa luta ser maior do que teu Deus. Você não pode deixar essa provação ser maior que essa situação que você está passando, ser maior do que a tua intimidade com Deus. É Deus dizendo: eu sou capaz de perdoar você, para a gente voltar a se abraçar, para a gente voltar a ter intimidade, para a gente voltar a cantar, para a gente voltar a louvar, para a gente voltar a pregoar o evangelho. É Deus dizendo: eu preciso voltar a ter intimidade com você de novo. Quando Adão perde aqui essa prioridade de falar, perceba que esse pecado de Adão vai percorrer. Aí Deus fala para Adão: Adão, a partir de hoje você comerá do fruto do teu trabalho. A Eva, a sua esposa, terá ardores na hora do parto. Mas perceba que Deus, mesmo sabendo que Adão tinha falhado, que Adão tinha errado, Deus ainda tinha prioridade com ele. Olha para alguém que está ao seu lado e diga para esta pessoa: mesmo você sendo falho, você sendo errante, você sendo pecador, Deus ainda ama você.
Deus ainda ama a tua casa. Deus ainda ama a tua história. Pastor, alguém está me crucificando pelo pecado, pelo erro que eu cometi. Deixa quem quiser te crucificar, deixa quem quiser te falar. Aquele que deu a vida por você numa cruz, ele morreu de braços abertos, porque enquanto uma língua te apontar, os braços dele te abraçam, dizendo: vem para mim, meu filho, vem para mim, minha filha, que eu amo você. Essa prioridade de Adão vai causar um efeito tão grande, que segundo a história aqui, Deus vai ficar pelo menos 400 anos sem falar com o povo, sem falar com a nação, sem falar com as pessoas. E alguém que é acostumado a ouvir Deus falar, ele quer ouvir Deus falar na terça, na segunda, na quarta, na quinta, em todos os dias da semana, em todos os meses. Ele quer ouvir Deus falar, porque ele sabe que a prioridade de Deus é falar. Ele sabe que Deus ama conversar. Ele sabe que Deus ama dialogar. Pastor, e aí? Deus está quieto, Deus não fala. Só que Deus está observando a terra. Aí a história diz que alguém até olha para o céu e diz: Deus, por que é que a porta não abre? Por que é que o Senhor não faz isso? Por que é que o Senhor não faz aquilo? Você já percebeu que algumas vezes a gente, quando quer ver Deus falar, Deus não quer falar com a gente. A gente olha para o céu e diz: será que o céu está de bronze? Será que Deus não quer falar comigo? Será que eu pequei tanto hoje que Deus virou a cara para mim? O que é que está acontecendo, Deus, que o Senhor não fala? Você já passou por esse momento que você quer ouvir Deus falar com você, só que parece que quanto mais você ora, mais Deus não fala. Parece que quanto mais você busca, mais Deus não fala. Parece que quanto mais você canta, mais Deus não fala. Pastor, mas se Deus não fala, e aí? Ele se esqueceu de mim? Não. Pastor, se Deus não falar comigo, ele me abandonou? Também não. Diga para alguém que está ao seu lado: não é porque Deus está em silêncio que ele abandonou você, que ele virou as costas para você. Diga para ele assim: Deus está em silêncio, mas está trabalhando ao teu favor. Está trabalhando a favor da tua casa, está trabalhando a favor da tua história, está trabalhando a favor da tua família, está trabalhando a favor do teu esposo, está trabalhando a favor dos teus filhos. Não é porque Deus está em silêncio que Deus decidiu mais te um concurso abandonar. público pro TJ Não é porque São Deus Paulo, está no em cargo de silêncio que essa aprovação não vai passar. Não é porque Deus está em silêncio que as portas nunca mais irão ser abertas. É Deus dizendo: eu estou em silêncio, mas a minha mão está trabalhando ao teu favor. Eu estou em silêncio, mas a porta eu já abri para você passar. Eu estou em silêncio, mas eu ainda continuo sendo o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus de eternamente. Levante a sua mão direita acima, por gentileza, porque eu quero liberar essa profecia para a tua vida. O Deus que te trouxe aqui está dizendo: nós éramos para descer de tobogã ao inferno por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas adversidades. Só que o amor dele olhou para nós como ninguém olhou, e ele disse: a minha graça te basta, a minha graça te fortalece. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, para dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor me abraçou. Nós estamos aqui hoje porque ele decidiu investir em nós o que ninguém enxergou na gente. Ele decidiu abraçar nós quando já éramos para ser julgados. Ele decidiu olhar para nós com um olhar de caridade, com um olhar de amor, e comprar uma briga que, pela lógica aqui, nem dele era nossa. Só que a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas culpas. Passou-se o tempo de 400 anos. Deus decide voltar a falar com a nação. Deus decide voltar a falar com o povo.
E agora Deus vai usar os profetas da Bíblia. Deus usa um moço chamado Isaías. Quem é Isaías, pastor? É um moço simples que Deus decide levantar. Por quê? Para Deus levantar alguém, não precisa ninguém ter uma oratória boa. Não precisa ninguém falar dentro das linguísticas do vernáculo. Não precisa ninguém falar aramaico, grego e hebraico. Até porque ninguém aqui vai falar lá no país tudo de islamismo de Israel. Nós estamos aqui mesmo no Brasil. E o céu está dizendo, é você que eu quero levantar para ganhar quem está ferido lá fora. É você que eu quero levantar para abraçar quem está sem esperança. Para dizer para ele que a história dele vai ser mudada. Para dizer para ela que a história dela vai ser mudada. É você que Deus quer usar. Pastor, mas eu não sei falar. Deus não procura quem sabe falar. Deus não procura quem tem. Deus é expert em pegar quem não é para torná-lo ser. Lembra de Jeremias, capítulo 1? A Bíblia diz que Deus escolhe Jeremias desde o ventre. Você percebeu que tem pessoas que Deus escolhe quando já está na caminhada? Tem pessoas que Deus escolhe quando já está avançada na idade. Tem pessoas que Deus escolhe quando ele aceita Jesus como seu Salvador e não demora muito, a chamada dele começa. Só que tem pessoas que Deus já escolhe desde o ventre. É antes de pensar em nascer, pastor Eduardo, o céu já tinha avistado ele lá dentro. Nem pensava em nascer, o céu já tinha escolhido ele para ser profeta, para ser boca de Deus, aleluia, para pregar o evangelho, para cantar. Você é privilegiado aqui esta noite, porque Deus está dizendo para você, eu te escolhi. E se eu te escolhi, eu sou poderoso para te colocar de pé. Eu sou poderoso para colocar palavra na tua boca. Pega a mão de alguém perto de você, me ajude a profetizar para esta pessoa. Diga para ele assim, não tem para onde você correr. Diga para ele assim, você é escolhido. E quem é escolhido não tem direito de escolha. Alanchoria, calacia. Eu estou pregando na igreja Conexão e o céu está dizendo, você não tem para onde correr, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos, para a tua vida. Não tem para onde a gente ir. Não tem para onde a gente correr. Deus nos chamou para ajudar. Deus nos escolheu para avançar. Deus nos chamou dizendo, meu filho, minha filha, você não vai ser os influenciados por alguém, mas você vai influenciar uma geração que mesmo estando sem esperança, mesmo estando desacreditada, mesmo tanta coisa acontecendo, Deus está dizendo, você vai ser essa pessoa para resgatar essas vidas. Nesses 3 dias, 4 dias que nós estamos passando, muitos jovens, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres decidiram pular a festa da carne, porque as suas almas estão angustiadas e elas não encontram saída mais. Então elas acham que elas indo para a festa, elas acham que ela pulando, elas acham que ela festejando, elas vão sair de lá alegres, elas vão sair de lá felizes. Só que deixa eu falar uma coisa para quem veio para este culto aqui: pular carnaval é para os fracos. Os fortes veio pular foi para Jesus. Os fortes veio aqui dizer que ele tem um escape preparado. Os fortes veio aqui por essa porta, e o céu olhou para você e disse: meu filho, aleluia, eu te fortaleci ao subir por aquela porta, eu te abracei ao subir por aquela porta, e é por isso que você entrou aqui. É porque ele achou em você o que ninguém achou, ele viu em você o que ninguém viu. Aí ele está dizendo para você: então descansa
o teu coração, porque mesmo você estando fraco, mesmo você estando angustiado, mesmo você querendo parar, Ele te abraçou aqui hoje dizendo: vai para o culto da segunda-feira, porque eu tenho escape, eu tenho livramento, eu tenho fortalecimento para a tua alma. Talvez alguém queria até vir, mas não conseguiu. Por que não, pastor? Porque estava cabisbaixo, porque estava caído, porque estava sem esperança. Mas talvez eu esteja falando para alguém ou pregando para alguém aqui que você estava até pensando em não vir hoje. Você até tentou não vir hoje. Mas sabe por que você veio? Porque o Espírito Santo de Deus foi lá na tua casa, te encorajou, pegou na tua mão e veio te trazendo até esta casa de adoração. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui esta noite. Eu estou sentindo que ele vai abraçar alguém aqui esta noite. Eu estou sentindo que ele vai derramar fortalecimento para alguém aqui esta noite. Eu estou sentindo que ele vai dar ânimo para alguém aqui esta noite. Talvez as preliminares de Satanás foi: em 2025 eu paro ela, em 2025 eu mato ele, em 2025 a história dela finaliza. Só que aí Jesus trouxe esse branquelo aqui hoje, só para dizer uma palavra para você. Qual é a palavra, pastor? Jesus está nesse ambiente de adoração, só para mudar o percurso da tua história. Isaías é profeta. E como é que Isaías vai profetizar para alguém quebrado? Pastor Eduardo, como é que a gente profetiza para alguém que está sem esperança? Pastora, fala para mim. Como é que a gente profetiza, cantoras, para alguém que não tem mais força dentro de si? Como é? Fala para mim. No capítulo 6, a Bíblia diz que Deus escolhe Isaías para profetizar após a morte de Uzias, porque Isaías escolheu ser usado. Diga para quem está do seu lado: e aí, irmão? Deus te escolheu. Diga para ele assim: você tem a disponibilidade de deixar Deus usar você. Ei, jovem, Deus quer usar você lá na tua escola. Ei, jovem, Deus quer usar você lá na tua faculdade. Ô irmã, Deus quer usar a senhora lá na rua do bairro onde a senhora mora. Ô varão, Deus quer usar o senhor, sabe onde? Lá na empresa onde você trabalha. Ai, pastor, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou pregar? Eu vou falar o que para eles? O que Jesus nos ensinou. Pastor, e o que é que ele nos ensinou? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, e o que é que eu vou pregar? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Talvez era para você estar em qualquer outro lugar, mas a glória e a graça dele te atraiu para este culto aqui, e é por isso que você chegou. É porque ele está dizendo: é você que eu vou te dar orientação hoje, é você que eu vou te dar fortalecimento, é você que vai ganhar tua casa, é você que vai ganhar teus filhos, é você que vai ser o profeta aonde colocar os pés. Tem um louvor que, se eu não me falha a memória, é da Gabriela Rocha, que ela diz assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu. Você percebeu que ela está dizendo que a gente poderia estar em qualquer outro lugar,
Talvez nem aqui era para tu estar. Talvez nem crente era para tu ser. Uma hora dessa aqui, tu poderia estar lá ralando bucho no forró, né? Poderia estar dançando na boquinha da garrafa, né? Poderia estar dançando pancadão lá só com perna só, né? Mas aí Jesus olhou para você e disse assim: eu gostei de você, venha cá, venha. Eu tenho uma nova história para dar para você. Eu tenho um novo recomeço para entregar para você. Eu tenho um novo recomeço para entregar para tua casa, para tua família. Aí a graça dele te envolveu. Ele te abraçou. Quando os muitos quiseram te matar, ele veio com a vida, companheiro. Ele veio com a vida e colocou a vida dele dentro de você, dentro de nós, e disse para nós: a partir de hoje tu é uma nova criatura. Eis que faço as coisas loucas desse mundo. Eis que escolho as coisas mais confundidas desse mundo, aquelas que ninguém dá nada, aquelas que ninguém acredita. Eu pego essas aí. Eu pego esses que uma hora dessa aqui estava com o nariz na cocaína, uma hora dessa aqui estava enchendo um caneco de cachaça. Aí Jesus olhou para nós e falou: venha, filho, você vai ser o profeta para alguém que está desesperado. Você vai ser o profeta para alguém que está sem esperança. Você vai ser o profeta para alguém que está até mesmo querendo arrancar sua própria vida. Mas você vai entregar uma palavra para quem está caído. Você vai liberar uma palavra para quem está sem esperança. Quando chega no capítulo 40, olha o que Isaías está dizendo no versículo 29 que a gente leu: ele fortalece o cansado. Quem falou para você que a gente não se cansa? Quem falou para você que a gente não tem vontade de parar? Aqui ninguém trabalha na Marvel para ser super-homem, super-mulher. Ninguém trabalha na DC para virar Mulher Maravilha, para virar Superman. Uns dias atrás eu assisti um filme do Superman, e ele ia brigar com o Batman. Aí o Batman teve que colocar um negócio de ferro, pensando que ele era o Superman para não morrer. Que é isso, pastor? Fragilidades, dores que a gente sente, e a gente se cansa. Tem dia que a gente vem para o culto sem querer vir. Tem dia que a gente prega a pastora sem querer pregar. Tem dia que a gente canta sem querer cantar. Tem dia que a gente abraça alguém sem querer abraçar. Tem dia que Deus usa a nossa boca, e na verdade quem está precisando, aleluia, ouvir algumas palavras é a gente. É ou não é? Só que enquanto nós estamos dispostos a ser boca de Deus para alguém, Deus ele fortalece a nossa estrutura. Deus ele fortalece as nossas fragilidades, para que nós não possamos parar, mas para que nós possamos avançar. O que Isaías está me ensinando aqui é: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pastor, e o que é isso? É aquele que já não tem mais nem vontade de fazer mais nada. É aquele que pega o quarto, tranca a porta, fica lá dentro e diz: eu não quero ver ninguém na minha frente. Olha para alguém que está ao seu lado e diga para ele assim: hoje Jesus veio aqui para te fortalecer, para te dar força, para você continuar nessa caminhada. Pega a mão de alguém aí, balança a mão dele assim, ó. Diga para ele assim, ó: se for. Fala com graça, diga para ele: se for.
para você desistir. Desista de desistir e vai à frente. Você entendeu? Se for para você querer parar, pare de pensar em parar. Mas toma combustível para você hoje e continue nessa peleja. Pastor, mas Deus falou que vai mudar minha história. Eu venho para o culto, vou para casa, venho para o culto, vou para casa, e eu não estou vendo nada. Sabe por que você não está vendo? Porque não precisa você ver, precisa você crer. Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. Pastor, e o que é que isso tem a ver? Eu não estou enxergando, mas eu estou esperando. Eu não estou vendo, mas eu estou tomando posse da palavra que Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai libertar o meu esposo, Deus vai libertar a minha esposa, Deus vai libertar os meus filhos. Daqui a alguns dias eu profetizo pelo poder da palavra, aleluia, que vai se concretizar na tua história, na tua vida. O que o profeta Josué disse, pastor, e o que é que ele disse? Você vai bater a mão no peito e vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu e a minha casa. Você percebeu que Deus tem um propósito para você? Mesmo você estando cansado, Deus tem um propósito. Mesmo estando sem vigor, Deus tem um propósito. Mesmo você querendo pendurar a chuteira, Deus tem um propósito. Mesmo você querendo chutar o pau da barraca, o balde d'água, Deus tem um propósito. Sabe por que Deus tem um propósito? Porque Ele viu que você está cansado na caminhada. Ele viu que você cansou no meio dessa trajetória. Ele viu que você está arrancando força da onde você não tem, para poder vir adorar a Ele. Josué capítulo 1, versículo de número 6. Deus olha para Josué e fala assim: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Capítulo 1, versículo 7. Esforça-te, tem muito bom ânimo. Capítulo 6, versículo 9. Esforça-te, tem de bom ânimo. Você percebeu que pelo menos 3 vezes aqui Deus está encorajando Josué? Sabe por quê? Porque Josué está cansado, Josué está fadigado. Só que Josué tem um propósito. Diga para alguém: você está cansado, você está fadigado, mas você tem um propósito. Pastor, mas por que é que eu tenho um propósito? Porque mesmo sem você ver, mesmo sem você entender, você é inspiração para alguém. Alguém olha para você e diz: eu admiro o jeito dela, eu admiro o jeito dele, eu gosto de quando ele louva, eu gosto de quando ela prega na igreja, eu gosto. Você percebeu? Que mesmo você sem enxergar, você está sendo inspiração para alguém. Deus usa a sua boca para falar com a alma de alguém. Deus usa a sua boca para poder encorajar alguém. Pastor, e aí? Olha para cá. Se Isaías tivesse desistido de ser profeta, tivesse desistido de pregar por causa do cansaço, Isaías não tinha vivido um propósito de Deus. É tão verdade que Isaías se cansa, que no capítulo 53 ele escreve assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Eu estou cansado, Jesus, de pregar Deus. Eu estou cansado, Senhor, de anunciar e ninguém ouvir. Só que Deus olha para Isaías e encoraja Isaías, dizendo: Isaías, continue profetizando, continue pregando, continue falando do meu amor,
continue falando que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura e que Jesus ainda liberta. O que você não pode fazer, eu vou abrir mão dele. Eu vou abrir mão dela. Ela não quer saber de nada, eu não quero mais também. Eu não vou mais pregar. Não, o céu te chamou aqui esta noite para dizer: continue falando, continue pregando, porque essa pregação vai ter resultado. Isaías está me ensinando aqui, no capítulo 40, versículo de número 30. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem. Cá para nós, isso aqui é comprovado pelo estudo. De 80% a 90% da nossa juventude que está lá fora estão caídas porque não encontraram fortalecimento na casa de Deus. Porque na maioria das vezes alguém prefere esticar a língua para falar mal do que esticar a mão para abraçar. Só que você percebeu que eu aprendi uma coisa com Jesus aqui. Eu quero que você também aprenda e pegue isso aqui. O que, pastor? Jesus não tem dedo para apontar para ninguém. Jesus tem mão para estender, dizendo: levanta-te. Jesus olhou para aquela mulher adultera e falou assim para ela assim: ei, está vendo os teus acusadores? Eles queriam te matar até agora. Mas quando eu perguntei para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos que pensaram que não tiveram pecados, tiveram que jogar a pedra no chão. Mas eu estou aqui, filha, para te abraçar e para te dar vida. Se põe de pé, sacode a poeira, lembra da onde você caiu, lembra da onde você errou e vai à frente, porque eu tenho uma nova história para você. Eu não sei você, mas eu não prego para apontar ninguém, eu não prego para tirar ninguém da igreja. Jesus me chamou foi para abraçar, Jesus me chamou foi para estender a mão, Jesus me chamou foi para dizer que Ele mudou a minha história e também vai mudar a de vocês. Vai mudar a nossa. Os nossos jovens estão cansados, estão fadigados. Pastor Eduardo, eu prego muito para jovem. Às vezes eu bato um papo com algum deles. Eu pergunto para eles mais ou menos assim: o que é que você quer ser? Fale para mim. Aí ele olha para mim e fala: pastor, eu quero ser jogador de futebol. Falo: top, legal. O outro diz: eu quero ser influencer. Show. O outro diz: eu quero ser tiktoker. Certo. O outro diz: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro, eu quero ser ator. Só que nenhum hoje quer mais ser um pregador do evangelho. Eu converso com as moças, pergunto para elas: o que é que você quer ser, moça? Eu quero ter uma vida de estabilidade. Eu quero ter uma vida financeira top. Eu quero ter minha casa própria. Eu quero ter meu carro. Eu quero ter o que é meu. Só que nenhuma delas querem mais ser uma instrumentalidade na mão de Deus para ser pouca para alguém que está caído. Sabe por quê? Porque elas viram que na maioria das vezes teve pessoas que tentou ajudar, que tentou fazer, mas talvez não obtiveram sucesso. Então elas já tomam por espelho e dizem: eu não quero isso para mim. Aí eles decidem se afastar, decidem sair, porque algumas coisas vão acontecendo e vão começando a envolvê-los. Aí eles dizem: eu vou procurar um pouquinho o mundo lá fora. Eu vou abraçar o que o mundo tem para mim. Se você bater um papo com qualquer jovem na rua hoje, possa ser que ele fale para você: a minha mãe, ela é líder do ciclo de oração. O meu pai é diácono na igreja.
O meu pai é pastor. Mas e você? Eu não. Eu estou cansado. Eu estou fadigado. Eu não quero isso para mim. Só que se Deus chamou nós para sermos profetas, para influenciar, nós temos que falar o que o profeta Isaías liberou para este povo. Qual, pastor? No versículo 31 está a chave. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, e voarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por que é que Isaías usa uma águia aqui? Por que é que Isaías pega uma ave e dá um exemplo para nós aqui? Porque a ave chamada águia é a única ave da história que dentro da sua probabilidade ela vai viver 40. E para ela poder viver mais 30, ela tem que passar pelo processo da renovação. E o processo da renovação dói, machuca, sangra, mas no final vale a pena. Diga para alguém que está ao seu lado: ninguém está conseguindo entender esse processo de renovação que você está. Mas diga para ele assim: ó, você decidiu ser renovado por Deus aqui esta noite. A águia, quando ela decide passar pelo processo da renovação, ela tem que procurar o mais alto monte que ela encontrar, ou uma caverna, e ela tem que sair de cena, ela tem que se retirar, e ela tem que entrar para dentro dessa caverna, ou para dentro desse monte solitário. E a primeira coisa que a águia faz, ela quebra o seu bico. E quando ela começa a bater o bico na rocha, o bico quebra e o sangue começa a descer. Ela começa a sentir dor. Só que ela tem um foco. Talvez as lágrimas que estão caindo dos teus olhos, as dores estão sendo tão grande, mas você tem um foco aqui hoje. Porque Jesus está dizendo para você que isso faz parte desse processo. Isso faz parte do seu processo. E esse processo não tem como mudar. Alguém pode até pensar que você morreu. Alguém pode até pensar que a tua história acabou. Alguém pode até dizer: ela sumiu do mapa. Mas você está guardado no esconderijo do Altíssimo, passando pelo processo, dizendo: Senhor, eu vou chegar lá, eu vou avançar. A segunda coisa que a águia faz após o bico crescer é quebrar as suas garras, porque as suas garras estão tortas. Ela não tem força para segurar a sua presa, ela não tem força para segurar o seu alvo. Então ela tem que quebrar as suas garras. E quando ela quebra as suas garras, vai começar a sangrar, ela vai começar a sentir dor, mas ela entende que vai valer a pena. A terceira coisa que a águia faz é arrancar as suas penas, porque elas estão velhas e cansadas, estão impedindo ela de voar, estão impedindo ela de avançar. Quando ela arranca aquelas penas, as velhas, as penas sangram, mas ela entende que vai valer a pena. As
penas novas começam a crescer. E quando aquelas penas novas começam a crescer, ela entende que já está na hora dela sair da caverna. Ela entende que já está na hora dela sair do monte. Olha para quem está perto de você e diga para ele assim: ó, já está na hora. Não, fala com graça, vai. Coloca cuscuz com jabá aí nesse trem. Diga para ele assim, ó, já está na hora de sair da caverna. Diga para ele assim, ó, para dar aquele voo de renovação. Fica de pé que eu vou terminar. Fica de pé. Já está na hora de você sair da caverna. Já está na hora de você entender que esse processo de renovação acabou. E está na hora já de você esticar essas asas para começar a voar em direção ao milagre que Deus reservou para a tua vida. Olhe para cá, moça de verde. Abra a mão da senhora. Isso. Jesus falou para mim que até hoje você estava na caverna. Até hoje você estava passando pelo processo da renovação. Alguém até disse, ela está quebrada. Alguém até disse, ela não vai conseguir mais. Alguém até disse, a história dela chegou ao fim. E por muitas das vezes a senhora pensou que estava sozinha. Por muitas das vezes a senhora olhou para a direita, olhou para a esquerda e não achou um ombro amigo. Só que Jesus permitiu algumas coisas acontecerem na sua vida, para você entender que o propósito dele na sua vida é bem maior do que você imagina. E Deus manda dizer para você: hoje eu estou escrevendo uma nova história na tua vida. Alguém até quis saber onde você estava, porque você se retirou do cenário. Só que hoje Deus está dizendo assim: diga para ela que eu vou trazer o nome dela por esses dias com mais força do que ela possa imaginar. Alguém vai dizer: nossa, mas eu não sabia. É Deus dizendo para você: estava passando pelo processo da renovação, porque o tempo de você cantar chegou. O tempo de Deus mudar a sua história chegou, moça. Se prepare, porque Deus está colocando algo na tua mão hoje. Porque eu via tu pedindo algo para Deus por esses dias, e tu falou: Deus, eu coloco na tua mão, na tua simplicidade da tua oração, da tua petição. Você olhou para si próprio e disse: Deus, eu não consigo só. Mas hoje eu te peço ajuda, porque se o Senhor resolver essa causa, eu sei que eu vou avançar. E Deus está mandando eu dizer para a senhora: se prepare, porque por esses dias eu estou trazendo um sinal para ti, que falei contigo aqui esta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Quando as penas da águia crescem, ela vai para a beira daquele monte ou daquela caverna, e ela está preparada para dar o seu primeiro voo de renovação. A história diz que ela se joga do pico do monte e ela começa a cair. Ela começa a cair. Ela começa a cair. Só que a história diz que quando chega em certa altura, a águia abre as suas asas, e as asas dela dão aproximadamente 2 metros abertas. E quando ela abre as suas asas, ela começa a ter estabilidade. Diga para alguém que está ao seu lado: Deus vai te dar estabilidade para você sair dessa adversidade que você estava.
Por quê, pastor? A águia vai ter estabilidade. Porque quando a águia tem a estabilidade, ela vai enxergar o alvo que ela precisa, a presa que ela quer. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Eu estou te dando estabilidade hoje, para você não perder o foco que eu tenho para você, para você não perder o foco que Deus reservou para a tua vida, para você não perder o foco que Deus tem para entregar na tua mão. Vou terminar agora, que a minha hora foi. A senhora abre a mão. A senhora abre a mão. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te renovando as tuas forças. Porque eu sei das suas fragilidades. Eu sei das suas emoções. E eu sei que a sua mente está a milhão. Porque a senhora quer algumas respostas e não está encontrando. E Satanás está tentando trabalhar nessas percas que a senhora teve nesses últimos dias, para dizer para tu: o que é que você está indo fazer na igreja? Para que você está indo para a igreja? A tua história nunca vai ser resolvida. Jesus mandou te dizer: diga para ela que eu sou o pai dela. E hoje eu te abraço como um pai que tu sente falta. Eu te abraço como um pai aqui esta noite. E assim diz o Senhor para a tua vida: filha, eu tenho um amor tão grande pela tua vida. Eu tenho um amor tão grande pela tua história, que eu decidi falar contigo hoje. E eu decidi falar para ti: conte os dias. Porque do jeito que está não vai ficar. Deus está mudando o cenário da tua casa hoje. Deus está mudando o cenário da tua vida hoje. Deus está mudando o cenário da tua casa, da tua família hoje. Porque hoje Ele te coloca de pé. Hoje Ele te reestrutura. Porque Ele entende que chegou a hora para a sua vida. E essa hora é de cantar o hino da vitória. Diz o Senhor dos Exércitos: descansa o teu coração, porque eu sou Deus contigo. Eu sou Deus que te abraço aqui esta noite. Terminei. Meu pastor Eduardo, vem cá. Escute. Só você que precisa de Deus renovar suas forças, corre aqui para esse altar. Eu quero orar por você e entregar o microfone para o meu pastor agora. Só você que entende que precisa de renovo, de força, venha cá, venha, corre. Vem aqui para o altar. Você que entende que já está no seu limite. Você que entende que já não tem mais força nem para andar. Corre, venha cá. Eu quero orar por você agora. Pastor, por quê? Jesus não trouxe você aqui em vão. Ele trouxe aqui porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele trouxe você aqui porque Ele tem um propósito para a tua história. Olha para mim. Eu não lhe conheço, mas eu vi um desespero dentro de você. Eu vi o seu coração apertado. Eu vi o seu coração angustiado.
porque a palavra de alguém lhe feriu. E Jesus falou para mim: diga para ela que eu estou arrancando essa angústia do coração dela hoje. Eu estou arrancando essa mágoa do coração dela hoje. Por simples que a senhora seja, a senhora tem um dom que quase ninguém tem. É o dom do amor. E as pessoas às vezes querem se aproveitar de você por isso. Só que Deus falou para mim assim: diga para ela que esse dom não tem como ela tirar, porque foi eu que dei. E ela não vai devolver com a mesma moeda. Ela vai fazer do jeito que eu ensinei a ela a fazer, abraçar. Hoje Jesus te dá uma força que não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Ele abre o leque para a tua vida hoje, moça, e fala para ti: eu te estruturo dos pés à cabeça, porque eu te escolhi. Tu és minha, diz o Senhor. Estenda a mão para cá. Deus, aqui estão os teus filhos, que mesmo sem forças, mesmo angustiados, eles conseguiram chegar aqui esta noite. E eu profetizo, Pai, pelo poder da sua palavra que foi pregada aqui hoje, o Senhor renova o cansado, dá força a quem está sem vigor, porque o Senhor os escolheu, ó Pai, aqui esta noite. Pai, eu profetizo pelo poder da tua palavra, que aonde eles colocarem a planta dos pés e a palma das mãos, que o Senhor venha estar com eles, em nome de Jesus. E a igreja aplaude a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Tem alguém afastado da igreja? Tem alguém que está afastado da igreja? Não tem ninguém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Passo para o meu pastor agora. Ó, acabou o culto, irmão. Ali fora, ali na portaria, ali perto de descer para a escada, eu tenho ali o meu trabalho. Eu trouxe ali pão sovado caseiro. Crente depois de culto não janta, né? Ele toma café. Então você vai chegar em casa agora, você vai fazer o pilão. Pastor não gosta de pilão, faz o melita. Pastor também não gosta de melita e estou apaixonado. 3 corações. Pastor não gosta de café, faz o chá. Toma o Toddy, suco, Coca-Cola gelada, toma água. Pastor não gosta de nada disso. Então você compra e come seco, mas leva. Tá bom? Deixa eu voltar para casa com eles não. Se você puder, ajude a minha casa, ajude a minha família. Já são 6 anos que eu sou dependente do altar de Deus. E essa é a forma que eu levo alimento para o meu lar. Que Deus possa lhe recompensar 100 vezes mais. Amém? Aplaude a Jesus recebendo o pastor. Passei da hora. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos.